Caros colegas de estudo, vamos fazer mais um episódio, mais um capítulo, né, do Ed Cornell. Hoje, o capítulo que a gente vai trabalhar se chama Características Individuais, tá? Ele começa falando um pouquinho de característica individual, mas no final ele termina falando mais sobre o hackamore, tá? Sobre o hackamore mais especificadamente, do processo. Da progressão do hackamore, né? Na verdade dos hackamores, né? Então, para quem tá mais interessado nessa parte de entender o programa do hackamore, é um capítulo bem interessante. Vamos lá, vou pegar minha colinha aqui que já está traduzida. Então, características individuais. Como o cavaleiro sabe, cada cavalo de um rebanho, né? De um lote ali que você está trabalhando, vai ter diferentes personalidades e temperamentos. E ele conhece e entende cada um, né? Cada um desses animais. Ele sabe automaticamente como cada potro reagirá a certas coisas e ele sabe que o que ele pode fazer com um, ele não conseguirá fazer com o outro, mesmo que os dois sejam irmãos próprios. Ele terá que ir de maneira diferente com um para ter o mesmo resultado do outro, né? Eu sinto muito isso com os potros, né? Você tem dois potros diferentes e você meio que pega caminhos diferentes, mas no final, lá no finalzinho da doma, né? Quando o cavalo vai ficando pronto, né? Um potro que é completamente diferente do outro tem que estar mais parecido com o outro, né? Assim, você vai ter múltiplas personalidades, múltiplas habilidades, mas o final quando eles todos estiverem prontos, né? Eles têm que estar mais ou menos parecidos ali. A individualidade sempre permanece, né? Mas se a gente fizer um bom trabalho, acho que a ideia é a gente conseguir deixar eles o mais parecido possível. Mas continuando. De repente, um pode ser trabalhado por um longo período sem azedar, né? Sem se amargar, enquanto o outro pode azedar com metade desse tempo. A maneira com que cada um lida com o hackamore ou o bridão nesse momento será diferente. Alguns terão o pescoço flexível e outros não. Aqui, pelo que eu entendi, está falando do pescoço flexível, tipo o cavalo com o pescoço mole mesmo, tá? Os que têm o pescoço flexível virarão o pescoço e a cabeça para dentro quando virarem, mas eles todos virarão com o mesmo princípio de uma rédea só, com a mão na posição que o cavalo consiga ver, né? Ele, de novo, reiterando esse princípio aí. Com a posição correta de mão, que os fará virar apoiados em seus posteriores, sempre usando o leves pull and slack, né? Ou leves puxa e solta. O cavaleiro não deve tentar segurá-lo nisso, né? Contê-lo nisso, ou tentar endireitar sua cabeça, já que quando forem acelerados, os movimentos usem quando eles forem acelerados o movimento, eles se endireitarão por conta própria. Aqui eu, não, eu fico um pouco na dúvida, né, quando eu estou trabalhando, se colocando velocidade que ele vai se endireitando, ou se é a gente que precisa endireitar eles para posicionar eles melhor para conseguir colocar velocidade. Isso é um ponto e contraponto aí que eu não tenho certeza, né, se é o ovo ou a galinha que vem primeiro. Mas concordo que, assim, percebo também que quanto mais direito eles estão, quanto mais reto eles estão, mais eles conseguem desenvolver velocidade para virar, tá? Alguns tenderão a ficar um pouco rígidos quando trabalhados. Quando eles virarem, eles não vão arquear o pescoço e virar a cabeça de forma alguma, mas virarão com seus corpos perfeitamente retos. Contudo, serão muito leves no hackamore e evoluirão fácil e rapidamente e poderão é, ser feito doublet, né? É, se- o doubling vai ser feito mais facilmente, né? Eu vejo muito esse comportamento em cavalo de laço, cavalo de fazenda, né? É aquele cavalo que rollback, esbarra, né? Mas corpo sempre muito, muito reto, né? Até um pouco rígido. É bom para algumas coisas, mas em algumas fases do refinamento eu acho que se torna uma limitação. Mas realmente no comecinho eles se comportam melhor, assim, eles evoluem mais fácil no começo.
Ele continua aqui. Esses potros não cedem ao rocamor corretamente. Quando o cavalo está cedendo corretamente ao rocamor, seu focinho vira um pouco para o lado com a puxada leve, ou seu pescoço pode arquear um pouco logo atrás da sua orelha, né? Que ele está falando da nuca ali, né? Da inserção do crânio na nuca, do atlas e do áxis ali, as primeiras vértebras, né? Eu imagino. Quando o seu focinho se recolhe, né? Quando ele cede a nuca verticalmente e vem para o lado. Seus posteriores também virão um pouco para baixo, né? Um pouco embaixo do corpo, quando eles estiverem sendo ensinados o Seth, né? Do Seth and Turn, né? Aquela parada do Seth and Turn. Todos eles são manejados com princípios básicos da rédea única nesse estágio. Não importa como eles fazem as coisas, né? Se é mais rígido ou com o pescoço mais flexível. Assim, esses princípios irão ensiná-los a virar com seus posteriores e os seus anteriores fora do chão. Alguns deles podem ser esbarradores naturais e outros estacadores naturais. Esses estacadores foi uma tradução que eu fiz. Eu acho que ele já até falou disso em outro capítulo. Eu não lembro como que eu traduzi, mas a palavra em inglês é prop setters, né? Setters é aqueles cachorros que apontam caça, né? É uma das traduções, né? É daqueles cachorros que apontam caça. Então, eu imagino que se é aquele cavalo que para mais seco, para com os quatro membros, né? Estacando os quatro membros. Eu imagino que seja alguma coisa nesse sentido. O esbarrador, né, é o que usa mais o posterior e a mão consegue trabalhar mais leve, né? Os esbarradores naturais darão muito tempo para o seu cavaleiro manejarem as rédeas, quando estiverem sendo trabalhados. E os prop setters não. Deve-se tomar cuidado em ensiná-los o Seth, né? Ele está falando aqui dos prop setters, né? Dos estacadores. Deve-se tomar cuidado em ensiná-los o Seth, pegando-os no ar para que eles não quiquem. Todos devem ceder ao rocamore ou senti-lo, especialmente os prop setters. Então, uma ênfase aí nele estar entendendo bem, né? E cedendo bem ao rocamore. Todos eles esbarrarão se forem tomado o devido cuidado ao manejar a rédea. Aqui ele fala esbarrar mesmo, né? Do slide, né? Então eu imagino que o prop setter talvez seja uma moldura não muito desejada, né? Deixa eu ver. Eu acho que até o que ele fala que é o não aqui, não fazer isso, talvez seja mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos essa postura aqui do prop setter. Talvez, né? Ele não fala que é, mas a imagem que eu tenho é mais ou menos isso daqui. Continuando. Quase aqui ficou uma parte que eu não sei, mas vamos lá. Acho que eu tenho um pouco de ressalva com essa parte aqui. Quase todo cavalo de hackamore ficará resistente ao hackamore em algum momento. Por isso deverão ser iniciados no quatro rédeas assim que aprenderem a trabalhar. Tá? Quatro rédeas ele vai até explicar aqui, mas é trabalhar com um hackamore e um freio junto. Tá? Se um bom cavalo de hackamore se tornar resistente ao hackamore, não há nada que possa fazê-lo torná-lo leve. Pode-se fazer o doubling, você pode tentar relaxar ele, pode tentar assustar ele, porque ele sabe trabalhar. Talvez ele está cansado de prestar atenção estritamente, né, ao hackamore todo o tempo. Isso pode ser um tipo de, ele usa mesmo uma palavra, de azedamento, né? Pode ser o mesmo tipo pode estar se azedando com aquilo, né? Se o cavalo não for iniciado a embocadura, monte com um hackamore de crina. Esse hackamore de crina tem que ser feito metade, né? Imagino que metade do material que é usado ali para fazer o hackamore, metade com crina mesmo e metade com a crina do rabo. Eu imagino, né, que a crina do rabo, ela é um fio mais grosso, né? Então eu imagino que fica um hackamore mais rígido, né? Com mais ação, né? Se fosse um só de crina do cabelo, eu imagino que ficaria um hackamore mais macio. Mas continuando, então metade crina do cabelo e metade crina do rabo. Ele se tornará leve em alguns dias. Quando ele se tornar leve de novo, volte a usar o hackamore usual que você usa.
Quando ele se tornar, quando ele se tornar resistente a quatro rédeas, né? Aqui ele chama de rédea dupla, mas eu imagino que é o que a gente chama de quatro rédeas. Use o hackamore de crina até ele se tornar leve de novo e volte para o hackamore normal, né? Mesmo processo do outro. Não mantenha nisso, né, no hackamore de crina, ou isso não surtirá mais efeito depois de um tempo. E o fará resistente ao hackamore de crina também. O boçal, né? Aqui ele chama de boçal, mas normalmente eu vejo como bossalito, tá? O boçal, é assim, deixa eu... O bossalito, que como o nome já diz, é um boçal pequeno, né? Ele é pequeno por quê? Para ele caber embaixo do freio. Aliás, dentro da cabeçada do freio. Porque boçal também vocês vão achar como o hackamore normal, só aquela parte trançada de couro, né? E o hackamore em si é o boçal junto com a cabeçada, né, o hanger, e junto com a rédea. O conjunto completo é o hackamore, mas só aquela parte que vai no focinho, tem alguns que chamam de boçal, tá? Então por isso que eu vejo usando mais para esse boçal que vai no quatro rédeas, né, como boçalito, que é um boçal pequeno. Mas continuando. O boçal é usado quando você for enfrenar o cavalo, ou nas quatro rédeas. E é exatamente como o hackamore, porém menor. Assim ele poderá se ajustar entre a lateral do focinho, tá, do cavalo, e a parte de cima do freio. Então fica o boçal aqui, né, e o freio fica por fora, né, ele fica dentro do freio. Você coloca ele primeiro, depois você coloca o freio. Em medidas, ele é 3/8 de polegada em espessura, tá? A espessura da barra, não do focinho. A medida é sempre ali da barra. 3/8 ou mais fino. Assim ele não irrita a lateral da face do cavalo. Tudo acima dessa medida, né, de 3/8, é hackamore de acordo com um uso comum, né, o senso comum. Tecnicamente, eles são iguais. Quem sabe? Depois que o cavalo estiver bem leve, é melhor colocar um hackamore mais leve, já que ele permanecer no hackamore pesado o fará resistente a ele. É o que eu falei para vocês da progressão. O cavalo normalmente começa com 3/4 de polegada. Quando ele está trabalhando bem, você vai para uns 5/8, meia polegada, e aí acho que já começa os boçalitos, né? Que aí é 3/8. Ixi, não sei qual que vem depois para baixo, 3/8. Deve ser um quarto. Um quarto, talvez, né? Mas eu não lembro se tem um quarto. Eu lembro que depois de um tempo ele tem uns que ele chama de pencil, né? Que é tipo da espessura de uma caneta mesmo. Que é um bem fininho já. Mas, continuando. E a progressão é assim, né? E aí quando chega no 3/8 é quando você consegue colocar o freio junto com ele. Tá? Um cavaleiro deve ter diferentes tipos e tamanhos de hackamore para tê-los quando precisar usar, especialmente se ele está no ramo de treinamento de cavalos. Todo hackamore de couro cru deve ser moldado ao focinho do cavalo antes de usá-lo. Assim, com o uso, ele virá para o tamanho exato e permanecerá daquela forma. Tá? Uma das coisas que é complicado de você fazer o programa do Hackamore é isso. É um investimento muito grande, porque você precisa de diferentes espessuras, diferentes tamanhos, diferentes rigidez, né? Em cada espessura, em cada tamanho, tecnicamente falando assim, né? Tudo bem, se você trabalha só com uma raça, mais ou menos mesma linhagem de cavalo, você vai conseguir trabalhar com um número menor de Hackamore. Mas de maneira ampla, assim, não é um material barato, você precisaria de muitos, né, para fazer o processo certinho, né? Então, ele tem esse problema. E você ainda tem que ter esse cuidado de moldar ele, né? Tem gente que molda com uns pedacinhos de madeira, amarra ele, para ele dar um encaixezinho ali antes de você usar, né? Então é complexo a história do hackamore, né? Tem muita gente vendendo como uma coisa muito simples, mas fazer ele da maneira tradicional, né, do jeito que esses puristas pregam, ela é bem complicada e bem complexa. É difícil da gente, a partir de um livro, imaginar tudo isso, né? Ter essa visão, né?
Mas vamos lá. Mas é um negócio que você pode pegar o Hackamore que você tem e tentar moldar ele aí, né? Principalmente achar alguém que entende mais, tipo o Túlio Cruz Marins, que eu recomendo que se for comprar aqui no Brasil, compre dele. Você já pergunta pra ele como faz pra dar uma moldadinha, que foi o que eu fiz, né? Foi o que eu fiz, inclusive. Mas continuando. Um hackamore rígido é um que possui uma alma de couro cru. Um pouco que eu entendo da fabricação do hackamore, eles usam, eles pegam um couro cru que ele pode ser trançado ou torcido, né? Torcido, se eu não me engano, ele é mais rígido, tá? E aí eles revestem com uma outra trança de couro cru por cima. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Essa trança que a gente tá vendo, tá? É aqui que tem esse aqui é um hackamore de 3 quartos, aqui que ele tem 3 quartos, aqui ele vai ter um pouco mais. Essa trança que a gente tá vendo, né? No meio dela, dentro dela tem uma alma, que é uma alma de couro cru. Eu não sei se ela é trançada ou se ela é torcida, mas eu imagino que seja trançada. Eles até falam que alguns pegam um laço que arrebentou alguma coisa e usam como uma alma para um hackamore, né? Pela rigidez, talvez seja torcido. Mas continuando, é só para explicar o que que é essa alma, né? Aqui no focinho, no caso, ele tem três camadas, né? Ele tem a alma, tem essa parte aqui da barra e depois tem mais essa parte aqui que vem revestindo, né? Que é uma trança mais fininha ainda. Vamos lá. Um hackamore com alma, né, de cabo, aí ele fala cabo, que eu imagino que seja arame, né? Que é alguns usam para deixar um hackamore bem rígido, né? Bem com bastante ação. Tá? Ele fala que esse hackamore feito de cabo não pode ser moldado corretamente, seja novo ou seja com uso. Né? Ele é muito rígido, não dá para moldar. E como eu imagino que seja cabo de metal, né? O metal ele não é muito moldável mesmo. Né? Um hackamore macio é um que não possui alma. Ele é feito apenas com a trança dos seus próprios tenos, né? Então, eu não sei como que faz um hackamore grosso desse aqui é, sem alma. Não sei se é possível, inclusive. Mas eu já vi uns mais finos, né? Não sei se de meio ou de 3/8, que ele é mais ou menos a espessura de um laço, então é igual um laço mesmo. Ele é só aquela trança ali, ele não tem nada no meio. Então, um hackamore macio é um que não possui alma, ele é feito apenas com suas próprias tranças. E sua rigidez depende do quão apertado ele foi trançado. Aqui eu não tenho certeza, mas eu já vi, quando eles vão, inclusive para vender, eles falam do número de tento, né? E teoricamente, quanto menos tento, mais rígido ele é, né? Quanto mais tento ele tem, mais macio ele é. Então, ele não fala aqui, mas é uma coisa que eu imagino que interfere também na rigidez, tá? Aí ele fala que um hackamore de iniciação é tudo que você precisa, mas ele passa aqui que ele recomenda, né, de hackamore que você tem. Então, um hackamore de iniciação, que é mais ou menos esse aqui, com a alma de couro cru, 7/8 ou 3/4. 7/8 é mais grosso desse aqui, que esse aqui, né? Um que seja leve e rígido de 5/8, um que seja leve e rígido de meia, um pesado e macio de 3/4 ou um pouco menor, um leve e macio de 5/8, um leve e macio de 5/8. Eita, eu repeti. Deve ser de meia polegada, um leve e macio de meia polegada. Deixa eu confirmar aqui. Agora ele fala que um pesado e macio de 3/4. Eu não sei como que faria um de 3/4 sem alma. Eu não lembro de ter visto. É um leve macio de 5/8 e um leve macio de meia polegada, tá?
E aí ele entra nos boçal, né? Uns boçal que é para 4 rédea, um rígido de 3/8, um macio de 3/8, um hackamore de crina de 5/8, né? Que é o que ele fala aqui quando o cavalo tá muito resistente, e um boçal de crina de 3/8. Os hackamores macios devem ser usados em hackamore que naturalmente, em cavalos que naturalmente têm a cabeça leve, tá? Então é isso daí. Assim, a ressalva que eu tenho é, eu não, eu fiz muito pouco o programa do Hackamore e por muito pouco tempo, né? Mas essa história dele falar que todos os cavalos em algum momento vão ficando rígidos, eu não sei, porque o que eu vejo que alguns fazem é ir diminuindo, né? Ir passando a, e colocando cada vez um hackamore mais leve, né? Que tem menos ação. Conforme o cavalo vai entendendo o trabalho, você vai usando um hackamore que tem menos ação. Ele até fala isso em algum momento. Agora, eu não sei direito essa parte que ele fala que você vai precisar em algum momento usar um hackamore de crina, tá? Mas é importante a gente saber também. Mas o capítulo de hoje é isso. Espero que tenham gostado, espero que ajude você principalmente aí que tá meio perdido nessa história do hackamore, que é, o que não é, tá? Eu vejo muita gente que faz o processo inteiro e monta muito tempo só tem um hackamore de 3/4, um de 5/8. Eu só tenho 3/4 ou 5/8. E aí já passa por freio, e aí monta só de freio. Eu acho que mesmo os 5/8, se você colocar o freio junto, muito espesso, né? Vai ficar apertando ali o freio. Pode até talvez estragar seu locamor, né? O molde dele. Mas dá para você montar por um bom tempo aí com 3/4, ter experiências legais e tudo mais. Beleza? E eu já vi gente que monta o resto da vida com hackamore. Inclusive o Alfonso, uma vez eu perguntei para ele que ele tinha uma foto com que o filho dele estava montando uma égua com um boçal bem fininho, e o boçal era tão fininho que ele não usava nem cabeçada. Eu nem sabia que tinha isso, foi a primeira vez que eu vi. Ele só ficava o boçal ali, né, bem fininho, com a rédea fina. O Ed Conel, não sei se fala de rédea aqui, mas eu tenho outro livro que ele fala que a rédea também você vai colocando uma rédea mais leve, né? Mas continuando, o, o Alfonso, né? O filho dele tava com essa égua com um hackamore bem fininho. Eu perguntei pra ele, mas e aí, você não passa por freio? Ele falou assim, meu, ela. Ele não falou meu, né? Ela é tão sensível, né? Ela responde tão bem nesse boçalito que a gente decidiu deixar ela assim e não colocar freio, né? Então, acho que isso também varia um pouco da abordagem, beleza? Principalmente esse pessoal que é adepto do Beatless e tal, né? Mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem deixar aí. E valeu e até a próxima.